Quando a gente fala da derivada segunda, a gente está falando de uma situação assim, né? Eu pego um vetor e a taxa de variação leva numa taxa de variação. Então, é uma transformação linear que pega uma variação e leva numa outra transformação linear. No nosso caso, esse E e esse F vão ser sempre iguais, né? Mas eu escrevi assim de um modo geral. Eu não vou falar de derivada, na verdade. Eu vou só falar disso aqui, ó. Uma aplicação linear que pega um vetor aqui desse espaço E e leva numa transformação linear de F em K, né? Imagina que eu pego um cara aqui e aí cada vetor V que você aplica aqui de E, T de V é uma transformação linear de F em K. Então, se você aplicar um vetor W lá de F, você vai ter agora um vetor de K. Mas, e aí eu queria pensar nessa transformação aqui, ó, B, que sai de E, cartesiano F, e vai para K, que pega um vetor VW e leva em T de V. T de V é uma transformação linear, pega T de V e aplica T de V em W, certo? Eu quero falar dessa transformação B aqui, que pela letra que eu escolhi você já deve imaginar que eu vou querer mostrar que isso é na verdade uma transformação bilinear, né? Então, a ideia é assim, em vez de eu falar desse cara aqui, eu podia falar das transformações bilineares de E cartesiano F, que vão para cá, certo? Bom, por que isso é uma transformação bilinear, né? Esse carinha aqui, se você fixar bilinear é assim, se você fixar V tem que ser linear em W, se você fixar W tem que ser linear em V, né? Então, claro, se você fixar V, o resultado já é uma transformação linear, então pronto, se você fixar V, vai ser linear em W. Por quê? Porque isso aqui é uma transformação linear, certo? Para cada V, T de V é uma transformação linear. Então, a linearidade aqui na segunda variável, moleza, né? A gente quer ver a linearidade na primeira, né? Quer dizer, será que, por exemplo, B de alfa V W, será que isso é igual a alfa B de VW? Interrogação. Ah, isso aí, na verdade, é fácil, né? Por quê? Isso aqui é T de alfa V aplicado no vetor W, né? Mas T de alfa V é alfa vezes T de V. T de V, porque esse T é uma transformação linear, né? De E em E. Certo? Então, isso daqui é igual a alfa vezes T de V aplicado no vetor W. Por que eu escrevi assim, né? Porque o que eu estou fazendo aqui é multiplicando T de V, que é uma transformação linear, por alfa, né? Mas o que significa multiplicar uma transformação linear, né? Como é que a gente define isso? A multiplicar uma transformação linear por um escalar, multiplicar uma função, né? Se eu tenho uma função f, que sai de um canto qualquer aí e vai num espaço vetorial, alfa f é também uma transformação que sai daqui e vai nesse espaço vetorial, né? Como é que é essa transformação? Ela é definida assim, alfa f, que é uma função aplicada em x, isso é igual a alfa vezes f de x. Assim a gente define. Pegou uma função f e definiu quem é alfa f. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho uma função t de v e aqui é a função alfa vezes t de v. Mas o que é alfa vezes t de v? Quando você calcula em x, no nosso caso aqui em w, é alfa vezes t de v aplicado em w, né? Então isso aqui é igual, vou mudar a cor aqui, alfa vezes t de v aplicado em W. Vou escrever assim, né? Isso aqui é alfa vezes BVW, né? Então, multiplicar por alfa aqui, você pode tirar esse alfa, seguindo esse caminho todo aqui, na verdade, nem parece que tem que fazer tanta coisa, né?
E a mesma coisa V mais W. Vou apagar aqui e vou fazer o V mais W também. Vou apagar isso. A mesma coisa, então, se a gente calcular B de V1 mais V2, W, isso é igual a T de V1 mais V2 aplicado em W. Isso é igual, como essa T é linear de E para cá, então isso é igual a T de V1 mais T de V2, tudo isso aplicado em W. Então aqui de novo, aqui é soma de duas funções. Como é que a gente define soma de duas funções? É a soma, né? A soma dessas duas funções aplicada em W é pela definição da soma de duas funções. A primeira função aplicada em W mais a segunda função aplicada em W. Né? Isso daqui nada mais é do que, ficou ruim aqui, B de V1 aplicado em W mais B de V2 aplicado em W. Eu devia ter, né, planejado melhor aqui esse quadro. Isso aqui. Então a gente conclui que ela é linear na primeira variável. Né? As transformações lineares, assim, elas podem ser pensadas como transformações bilineares. Assim, né? E o inverso também é verdade, né? Se você tem uma transformação bilinear e você fixar um vetor V, quer dizer, para cada vetor V, você vai ter uma transformação linear. Né? Então, deixa eu apagar aqui. Se a gente tiver uma transformação bilinear de E em F, e a partir dessa transformação bilinear, a gente, para cada V em E, a gente define T de V como sendo a transformação de F em K, que pega W e leva em B, V, W. A gente vai ter agora, primeiro, é óbvio que cada T de V é uma transformação linear, né? Porque B é bilinear, quando você fixa V, você tem uma transformação linear, certo? Então, esse cara aqui, na verdade, ele está aqui, né? Uma transformação linear de F em K, né? Mas não só isso. T é uma função de E, então o que a gente conclui por enquanto é isso, né? Nas transformações lineares de F em K. Né? Mas não só isso, ele é linear também, né? Se você calcular T, eu enchi o quadro, agora eu fiquei sem espaço, mas se você calcular T de alfa V, você consegue ver fácil, isso é B de alfa V, vou denotar assim, pontinho, isso é igual a alfa B de V, pontinho, isso é igual a alfa vezes T de V. Né? E a mesma coisa vale para a soma, né? T de V1 mais V2 é B de V1 mais V2, pontinho, e aí você consegue separar, e aí vai dar T de V1 mais T de V2. Né? Então, falar das transformações bilineares assim, e falar das transformações lineares que vão nas transformações lineares, é a mesma coisa. São duas maneiras diferentes de falar da mesma coisa. Certo? Eu queria só falar um pouco sobre isso, porque quando a gente for falar do teorema de Schwartz, a gente vai estar mais interessado em olhar para esse cara assim, ó, como sendo uma transformação bilinear. Né? E, na verdade, isso vale para N linear. Né? Se você tiver uma transformação linear que leve em transformações lineares de transformações lineares de transformações lineares, você vai ter uma transformação N linear. Eu não vou fazer não, mas a gente deve usar em algum lugar nos exemplos. Certo? Então, em vez de, vou apagar aqui, em vez de a gente falar assim, L de E, deixa eu apagar. Então,
Ao invés de falar assim, a transformação linear de E nas transformações lineares de F que vão para cá, a gente pode escrever assim, né? As transformações bilineares de EF em K, né? É um pouquinho ambíguo, um pouquinho só, mas às vezes a gente escreve assim também, E cartesiano F, e aí usa bilineares, assim, uma letra B em K. Mas eu prefiro botar vírgula, porque aí a gente pode usar a mesma letra que é o L, porque fica claro que são dois, e aí é bilinear, não precisa da letra B. E também porque, sei lá, às vezes você tem um espaço cartesiano F, cartesiano G. E aí você vai falar das transformações bilineares, aí fica meio ruim, né? Porque você não sabe, sei lá, não sei. Essa anotação é sempre um pouquinho ambígua, mas o contexto deixa muito claro. Quando você escreve assim, você está querendo dizer que é, né, linear em E e linear em F. Né? Em vez de eu escrever bilinear, cartesiano, em vez de escrever assim linear, eu vou escrever o L de linear assim, para dizer que na verdade é bilinear daqui para cá. E a gente pode falar de trilinear também, do mesmo jeito. Assim, viraria isso aqui, né? Lineares de G em K. Certo? Então a gente vai usar essa notação aí para ficar um pouquinho mais simples, não ter que... Ah, só isso, só essa aula vai ser simples. Esse vídeo aqui acabou.